Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Oi, Sardenberg. Boa tarde para você e para a Cássia, para os ouvintes, também para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, o fato é o seguinte, é que a Câmara aprovou por imensa maioria, ampla maioria, a PEC da blindagem. Aí teve aquela manifestação nas redes sociais, a imprensa tocou no assunto, tratou do assunto e tal. Aí o Senado fez o papel de mocinho, né? Foi lá e derrubou a PEC. Mas o pessoal da Câmara está dizendo que estava combinado com o Senado, né? Pois é, eles acabaram dando uma de mocinho depois da reação. Não, Vera, não, tá muito ruim a comunicação. Vamos tentar de novo, por favor? Tá me ouvindo? Repita, Vera, começa de novo. Oi, eu ouço vocês bem. Sim. O que eu dizia, sim? O que eu dizia é que o Senado deu uma de mocinho, como você falou, Sardenberg, muito depois das ruas, né, evidenciarem a rejeição completa a essa matéria. E é isso que a Câmara está dizendo, que estava tudo combinado, inclusive aquela jogada casada entre a PEC da blindagem e um projeto de anistia mais brando, que não fosse anistia ampla, geral e restrita, e que eles, inclusive, acataram a sugestão do próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de mexer nas penas para crimes contra a democracia como forma de se contrapor à ideia de uma anistia ampla. Então, isso eles usam como evidência de que era uma jogada totalmente acertada com o Senado, mas a reação da sociedade foi tamanha que ficou muito inviável para os senadores prosseguirem com a PEC. Ainda até o domingo das manifestações, a ideia era emendar o texto, tirar ali alguns exageros e passar alguma coisa. Mas depois que muita gente foi às ruas no fim de semana, ficou claro para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que não era possível salvar nada. E o fato de ontem o arquivamento da PEC ter coincidido com a aprovação pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado de uma proposta que é um clone da proposta de isenção do imposto de renda mandada pelo governo e que é de relatoria do deputado Arthur Lira, aí o clima azedou de vez. Isso fez com que o clima azedasse de vez. Os deputados estão falando em se vingar dos senadores, e para o governo vai ficar uma arbitragem um pouco complicada. Por quê? Porque o projeto da Câmara deve ser aprovado na semana que vem. E aí os dois projetos vão chegar no Senado. Um, que já é do próprio Senado, que foi aprovado na CAI e que vai para o plenário. E o outro, o projeto original do governo vindo da Câmara. E aí qual que o Senado vai votar? A Câmara quer que o governo entre em campo para dizer que o projeto que vale é o dele, governo, que foi aprovado pela Câmara. Até porque, Sardenberg, existe uma regra que nem a Câmara e nem o Senado podem ser autores de matérias que aumentem despesa e que promovam renúncia fiscal. Isso aí é uma regra da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, uma regra conhecida. Então, a Câmara está querendo que o governo use essa vedação, que é legal, para arquivar o projeto do senador Eduardo Braga, que foi relatado pelo senador Renan Calheiros, inimigo do deputado Arthur Lira, que é o relator na Câmara. Então, o projeto do IR, que é o mais importante para o governo esse ano, agora vai estar no foco, no centro de uma guerra entre Senado e Câmara. O deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, e o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, não estão se falando. Não se falam desde a semana passada, em razão dessa percepção por parte da Câmara de que o Senado os jogou ali no fogo da opinião pública. Eles que até a semana passada tinham um relacionamento bem estreito, né, Vera? Tinham e estavam combinando a tabelinha nesses assuntos espinhosos, né? Segundo a Câmara, pelo menos. Então, o clima bastante beligerante entre os dois. E entre as duas casas, porque tem promessa de troco dos deputados em cima dos senadores.
E agora começam a vazar coisa contra o senador Davi Alcolumbre. Se você olhar aí nas notícias, a Câmara batendo muito pesado na história de por que o Davi Alcolumbre decretou sigilo nas visitas do careca do INSS a gabinetes do Senado. E ele realmente não está liberando esses acessos. A que gabinetes que ele foi, o careca do INSS? Então, os deputados agora municiando a imprensa de coisas em relação ao presidente do Senado. Ontem eu ouvi de um cacique da Câmara que ele deve ter uma blindagem pessoal muito boa e muito forte para ter jogado a PEC da blindagem assim na gaveta e ter arquivado de vez a matéria. Então, chumbo trocado, Sardenberg, e isso ainda vai ter outros rounds, a gente pode ter certeza. E quem que estaria blindando o Davi Alcolumbre? A percepção da Câmara é que ele joga em dobradinha com o governo, né? Até porque ele tem muitos indicados no governo, esses indicados vão continuar, mesmo que o seu partido União Brasil sacramente a sua promessa de tantos meses já de deixar o governo, mas já tem um combinado de que os ministros que são da cota do Davi Alcolumbre vão permanecer. Valdez Góes, ministro das Comunicações também, o Frederico. Então, ele tem sim um acesso muito bom com o Lula e existe ainda uma elucubração grande aí a respeito da possibilidade de aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, precoce, antes da expulsória, e a consequente nomeação do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para o lugar do Barroso. E isso daria ao Davi Alcolumbre um ministro do Supremo muito próximo a ele. Então, esses bastidores aí estão bastante aquecidos e o chumbo trocado entre a Câmara e o Senado só aumenta. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã aqui no CBN Brasil. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês, até mais tarde no Ponto Final. Até mais tarde, Vera.